Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas, vou fazer um comentário sobre a prova de História, Filosofia e Sociologia da primeira fase da VUNESP, né? De uma maneira geral, a gente sempre considera essa prova uma prova bem feita, né, na nossa área aí das humanidades e sempre fazendo questão de aproveitar autores, né, materiais assim de apoio como textos, isso sempre exigindo então muita atenção do aluno, né? Nesse sentido fica uma prova um pouco extensa, um pouco cansativa, mas na parte de história, por exemplo, consideramos que de uma maneira geral a prova abordou temas clássicos do programa, como por exemplo imigração europeia no Brasil no final do século XIX, ou mesmo aquele comentário conhecido, né, aquela passagem do Adam Smith sobre a fábrica de alfinetes e a questão da divisão do trabalho, organização do trabalho humano. Então, algumas questões clássicas, mas exigindo do aluno a atenção na interpretação de texto. Tivemos questões como aquela remetendo ao poema do Oswald de Andrade, né? Então essa interface com a literatura, o cuidado na interpretação dos versos, para então poder, aproveitando informações sobre o momento em que o texto é feito, o aluno contextualizar e perceber qual que é a intenção da questão. Também tivemos essa questão da imigração europeia no Brasil no final do século XIX, que é um assunto clássico. Ela aparece mais por meio de um gráfico, né? Que o aluno tem que tomar cuidado ali para perceber o momento, o contexto, perceber ali a tendência de aumento, né, da entrada de populações no Brasil, para então identificar a melhor resposta. Então, uma prova de história bem feita, bem elaborada, exigindo muita atenção na leitura dos textos, análise de gráfico, observação de imagem, né, uma referência aí também essa interface com a história da arte. Nesse caso, né, tivemos um número um pouco maior de questões para a parte de história contemporânea, né, que é sempre uma parte muito importante nos grandes vestibulares. Em relação ao grau de complexidade das questões, não achamos que houve questões com problemas assim de formulação ou muito difíceis de o aluno perceber qual a intenção, né? Então a dificuldade vai mesmo pelo domínio de vocabulário, por exemplo, pelo domínio das ferramentas, né, fundamentais do programa de história, mas achamos aí que houve um certo equilíbrio entre questões mais fáceis, mais básicas na sua complexidade, e questões de nível médio, né? E talvez uma ou duas mais difíceis de resolver. No caso da sociologia, pelo menos duas questões que a gente pode considerar aí de sociologia, também foram abordados temas que a gente considera clássicos na área, né? Como política e indústria cultural, né? E aí a leitura dos textos como também uma ferramenta importante para enfrentar o exercício. O mesmo vale para a filosofia, um número um pouquinho maior de questões, mas trazendo, exigindo aí uma certa reflexão sobre ética, né? Sobre o conhecimento científico, aquela questão então do Galileu, falando do método científico, um autor que costuma aparecer em provas de filosofia, Immanuel Kant, exige sempre muita atenção na leitura da questão, mas fazendo uma boa leitura, interpretando muito bem o texto, o aluno não teria grandes dificuldades de encontrar a resposta. Nesse caso, é mais um fôlego para poder ler a questão até o fim e achar a melhor resposta. E na filosofia, talvez, o mais complicado tenha sido aquela questão de bioética, né, que depende muito da interpretação do texto e no cuidado para analisar as alternativas disponíveis. Espero que você tenha se saído bem na prova, estamos aí na torcida. Um grande abraço e até a próxima.